La mazorca, la vida suave, la papilla más deliciosa. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos entonces a dar inicio al servicio del día de hoy, 26 de octubre. Así que vamos a empezar con la lectura. Que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlos todos al mismo tiempo, después de 3. 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a sentarnos y darle paso a un tiempo de preludio en el que vamos a estar escuchando entonces vamos a llamar a la adoración buscando en nuestras Biblias Colosenses capítulo 2 versículos del 1 al 7. Colosenses capítulo 2 versículos del 1 al 7. Voy a estar leyéndolo, me siguen con la lectura. Dice la palabra de Dios
en Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Entonces vamos a pasar nuestro tiempo de adoración cantando al Señor el himno 16. Alma bendice al Señor. Himno 16. Himno 16, nos ponemos de pie para alabar al Señor. Alma bendice al Señor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Daniel capítulo 4, versículo 17. 17. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdono, de todo mal te libro, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de
Oremos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Cuán grande y glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, Señor. En este tiempo que venimos aquí reunidos con tu pueblo a adorarte, te rogamos, Señor, que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para estar atentos a tu mensaje y todo lo que vayamos a hacer aquí. Que todo lo que hagamos, Señor, sea olor grato, recibido delante tuyo, Señor, para tu alabanza y para tu gloria, Señor. Amado Dios, bendice a cada uno de los que nos encontramos en este lugar y también recordamos a aquellos que no están en este momento por algún motivo, para que tú continúes bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, que continúes bendiciendo a tu pueblo y que salgamos edificados en el día de hoy por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia en un día más que nos has regalado de vida y por tener la libertad, Señor, de abrir la Biblia, leer tu palabra y que se nos sea enseñada por aquellos a quienes tú les has dado el don, Señor, para explicarnos y hacerlas más claras para nosotros. Dios Todopoderoso, te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Continuamos con el tiempo de gratitud y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Vamos a estarlo leyendo de forma alternada. Yo voy a estar leyendo los versículos pares, ustedes los impares, y cuando llegamos al versículo 26, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Ahora vamos a cantar un himno, el 549. Himno 549. En cuanto lo encuentran, se pueden poner de pie.
Himno 549, la mañana gloriosa. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén. Voy a pedirle al pastor que esté orando. Había olvidado el momento de diezmos y ofrendas, así que oramos y después pueden pasar a dejar sus diezmos y ofrendas. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por suplir lo que nosotros necesitamos para nuestras familias, para nuestro bienestar. Te damos gracias, Señor, porque todo que tenemos reconocemos que viene de ti, por gracia y amor para con nosotros. Pedimos a Dios que los diezmos y ofrendas sean administrados de manera que tu nombre sea glorificado, que sean empleados, oh Dios, para que sean aplicados estes recursos para a expansão de tu reino, para o mantenimento de tu casa. E pedimos, Senhor, que nesta manhã, por tu graça, o Senhor abre a nosso coração através da predicação do Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amén. Amén. Voy a repetir el primer verso y el coro, y el que tiene su diezmo o su ofrenda puede pasar a dejarla. Podemos sentarnos, hermanos.
Ahora continuamos con las preguntas y las respuestas del Catecismo Menor. En este momento vamos a estar leyendo las preguntas 67, 68 y 69 que tratan sobre el sexto mandamiento. Yo leo la pregunta y ustedes la respuesta. Dice la pregunta 67, ¿cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es: no matarás. ¿Qué requiere el sexto mandamiento? El sexto mandamiento requiere que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de otros. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe de destruir nuestra propia vida o quitar injustamente la de nuestros prójimos, así como también todo lo que tiende a estos resultados. Ahora vamos a estar pasando a el momento de confesión de pecados. Primeramente vamos a estar leyendo Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, y nos ponemos de pie para leerlos todos juntos. Efesios capítulo 4. Leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahora vamos a cantar otro himno, el 198. 198, mi vida di por ti. ...198... mi vida di por ti. Dice, por todos murió. Dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por
ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, por la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Ok, entonces vamos a dar un tiempo manteniéndonos de pie para orar y estar confesando nuestros pecados delante de Dios. Después de ese tiempo, entonces yo cerraré con una oración. Oremos. Padre, continuamos aquí en oración delante de ti, presentándonos nuestros pecados, Señor, presentándote nuestros pecados. Tú sabes absolutamente todo de nosotros, Señor, porque tú sabes todas las cosas y conoces todas las cosas. Y nuestros corazones, Señor, están delante de ti como un libro abierto. Amado Dios, concédenos el arrepentimiento, Señor, para apartarnos de aquellas cosas, Señor, que no te glorifican, que son contrarias a tu carácter y a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, y tu palabra, para ser cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de nuestro pecado y a volvernos más a ti, a tu voluntad, y a trabajar, Señor, más duro por avanzar tu reino aquí en la tierra. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a hacer cartas delante de los hombres, Señor, que den buenas referencias de ti, de tu obra en nosotros, y que podamos ser una iglesia, Señor, y parte de tu cuerpo que te glorifique aquí en este país, Panamá. Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu misericordia hacia nosotros pecadores. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a pasar con el tiempo del mensaje, que es fundamentos para el crecimiento, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Ya no necesita. No.
Ya la pegué, pastor. Acá con... Ay, se quedó aquí. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder nesta manhã compartilhar das Escrituras uma vez mais. E eu lhes invito a que abram suas Bíblias em la segunda carta de Pedro, capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 ao verso de número 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Eu pido que os niños também, se têm Bíblia, possam seguir acompanhando a leitura de la palabra del Señor. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecem a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtude, a la virtude conocimiento, al conocimiento dominio próprio, al dominio próprio paciência, a la paciência piedade, a la piedade afecto fraternal, e al afecto fraternal amor. Porque se estas coisas estão em vosotros e abundam, não os deixarão estar ociosos, nem sem fruto, enquanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesucristo. Pero el que não tem essas coisas, tem a vista muito corta, é cego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto mais procurad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta maneira os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos orar uma vez mais. Padre, graças por tu palavra, graças por inspirar o apóstolo Pedro a escrevê-las. E graças por la rica enseñança que encontramos aqui. Padre, necessitamos compreender as Escrituras e somos limitados para isso. Pedimos a ajuda de tu Espírito nesse momento que vamos tratar de pensar em lo que acabamos de ler. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós temos o desejo natural de crescer. Queremos crescer profissionalmente, melhorar nossas relações, desenvolver novas habilidades. Pero há uma pergunta que quero fazer-lhes nesta manhã. Com que intensidade
Com que intensidade desejamos crescer espiritualmente? Estamos tão comprometidos com nosso crescimento em Cristo como lo estamos com outros aspectos de nossa vida? O apóstolo Pedro escreveu esta segunda carta com uma urgência especial. Ele sabia que seu tempo nesta terra estava chegando a seu fim e também sabia que falsos maestros estavam ameaçando a igreja. E nesse contexto de urgência, Pedro não escreveu sobre temas secundários, sino sobre o mais essencial. Pedro escreveu sobre os fundamentos para o crescimento espiritual. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo se enfocou em animar a los creyentes em meio do sofrimento, pero essa segunda carta, o apóstolo se enfoca em exortá-los frente ao ataque de falsos maestros. Isso subraia a importância crítica do crescimento espiritual de cada um de nós. A verdade central que Pedro nos ensina é esta: o verdadeiro crescimento cristiano se edifica sobre a base inquebrantável da providência divina e se manifesta por meio de esforço diligente para cultivar as virtudes do caráter de Cristo. Deus mesmo ha puesto o fundamento e nós edificamos sobre ele com diligência. Permita-me mostrar-lhe 3 verdades fundamentais que Pedro nos ensina sobre o crescimento espiritual. E aqui vamos para o primeiro ponto do sermão. A primeira grande verdade que temos delante de nós é que nosso crescimento não depende de nós, sino de lo que Deus já ha hecho por nós. Pedro começa sua carta estabelecendo o fundamento mais sólido para a vida cristiana. A obra completa de Deus em Cristo. Observem como se apresenta. Simão Pedro, siervo e apóstolo de Jesucristo, a los que habéis alcançado por la justicia de nuestro Deus e Salvador Jesucristo, uma fé igualmente preciosa que a nossa. Aqui encontramos uma verdade fundamental que os reformadores defenderam com suas vidas. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente Salvador. Aqui, o apóstolo Pedro, quando escreve, usa o artículo definido que liga Deus e Salvador. E quando Pedro usa corretamente a gramática grega, identifica Jesus como uma sola pessoa, que é tanto nosso Deus como nosso Salvador. E isso não é uma verdade menor, é o fundamento de tudo o que sigue nesta carta. Pero Pedro não se detém aí. Continua dizendo algo extraordinário. Pedro disse: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos han sido dadas por su divino poder, mediante o conhecimento de aquele que nos chamou por su glória e excelência. Versículo de número 3. Hermanos, se dão conta de lo que Pedro está dizendo? Deus já nos ha dado todo o que necessitamos para a vida espiritual.
Não necessitamos buscar em outro lugar. Não necessitamos técnicas especiais. Não necessitamos de revelações adicionais. O poder de Deus, essa mesma palavra grega que se usa para dinamita, já ha provisto todo. Não necessitamos de mais nada. Esse poder não é nosso, é de Deus, que é infinito em seu ser e em sua perfeição. E esse conhecimento, irmãos, de que habla Pedro, del que habla Pedro, não é meramente um conhecimento intelectual. Significa um conhecimento íntimo e experiencial que promove comunhão verdadeira com Deus. Não é só saber algo sobre Deus, é conhecer a Deus, é ter um encontro pessoal com Cristo. É o tipo de conhecimento que transforma vidas, não simplesmente ele llena a cabeça. El que llena cabeças. La justicia de Deus que se nos dá, la fé que se nos otorga, não é por nosso esforço, sino por el puro favor de Deus. E esse conhecimento não é algo que podemos produzir por nós mesmos. Somos limitados. O pecado dañou nossa capacidade de razonar, de pensar, de entender as coisas de Deus. Esse conhecimento vem do chamado eficaz de Deus ao pecador. E tudo isso tem um propósito glorioso. Disse Pedro, para que por ellas chegasseis a ser participantes de la natureza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Agora, hermanos, tengamos cuidado aqui em lo que acabamos de ler. Pedro não está dizendo que nos convertimos em pequenos deuses. Como nos ensina claramente as Escrituras, participar da natureza divina significa que nosso caráter se moldeia ao caráter de Deus, reflejando sua santidade e sua justiça. É a restauração da imagem de Deus em nós, que foi dañada por el pecado, pero agora está sendo renovada por el Espírito. Não é uma deificação. Quando habla de ser participantes em la natureza divina, é uma santificação. É ter parte na própria vida santa de Deus. O contenido, sin embargo, é o mesmo que já foi exposto a los miembros de la igreja de la carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pedro habla disso. Pablo também nos ajuda a entender isto quando, hablando a los Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, disse: portanto, nós todos, mirando a cara descobertas, como em um espejo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em la mesma imagem, como por el Espírito del Senhor. Esta é a obra de Deus em nós, uma transformação que é progressiva à la semelhança de Cristo. Estamos estudando em la escola dominical sobre la piedade. E la piedade refleja esta santificação, onde uno é apartado del mundo para Deus
E a piedade habla desse reflexo, esse reflejo, como que essa santidade se manifesta em la vida ao diário. Isso nos leva a uma pergunta importante, irmãos. Se Deus ha provisto todo, qual é nossa responsabilidade? E aí vamos para o segundo ponto desse mensagem, a edificação diligente. Hermanos, a segunda verdade que temos aqui nesse texto é que esta maravilhosa provisão divina nos chama a uma resposta ativa, a uma diligência intencional de nossa parte. Pedro responde a essa pergunta com uma exortação poderosa. Versículo 5 hasta o versículo 7. Mira que diz: vosotros também, poniendo toda diligência, por esto mesmo, añadid a vuestra fé virtude, a la virtude conhecimento, al conhecimento domínio próprio, al domínio próprio paciência, a la paciência piedade, a la piedade afecto fraternal e al afecto fraternal amor. Observem primeiramente a frase ou a expressão por esta mesma razão. Qual razão? Precisamente porque Deus ha provisto todo. Esta é a razão. A graça de Deus não nos hace passivos, nos capacita a ser ativos. Como nos ensina as Escrituras, a graça não anula a responsabilidade humana, sino que la hace possível. A palavra que Pedro usa para añadir é muito interessante. Se refere ao diretor de um coro que añadia sua própria contribuição financeira para ser possível a apresentação. Era uma contribuição generosa e custosa. E Pedro está dizendo aqui que nosso crescimento espiritual requer uma inversão séria e custosa de nossa parte. Não é um mero esforço, sino uma cooperação generosa, dispendiosa, onde o crente invierte todo para a honra de Deus. Pero miren a hermosa progressão que Pedro descreve aqui. É como uma escalera espiritual, onde cada virtude se construi sobre a anterior, começando com a fé. Não qualquer fé, sino a fé salvadora, que é o regalo de Deus. Esta fé é o ponto de partida sobre o qual se edificam as demais virtudes. A esta fé devemos, disse Pedro, añadir a virtude, ou seja, excelência moral, hacer lo correcto aun quando seja difícil. É reflejar a excelência do caráter de Cristo. A la virtude añadimos conhecimento. Não qualquer conhecimento, sino o discernimento que nos permite aplicar a virtude sabiamente, entendendo a vontade de Deus. Ao conhecimento, disse Pedro, añadimos domínio próprio, que é a capacidade de controlar nossos impulsos e desejos pecaminosos. É o autocontrole que é fruto do Espírito e não mero esforço da carne. Pedro sigue, ao domínio próprio añadimos paciência. Não uma espera passiva, sino uma perseverança ativa, uma paciência triunfadora, que se mantém firme bajo pressão e em meio de las pruebas. A la paciência añadimos piedade, uma reverência prática hacia Deus, que é
manifiesta em toda a nossa vida. É a consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. A la piedade, aí andamos afecto fraternal, que é o amor especial que temos por nossos irmãos em la fé. É amar a nossos irmãos apesar de suas debilidades, como se fueran de nossa própria sangre. E finalmente, disse Pedro, ao afecto fraternal, aí andamos amor. Pero não é qualquer amor, é o amor ágape, el ápice. É o amor divino, altruísta, que se extende a todos, incluso a nossos inimigos. É o amor sacrificial, incondicional, que Cristo demonstrou em la cruz. Irmãos, essa não é uma lista de tarefa que, para completar em sequência, como nos ajuda a entender, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que essas virtudes devem crescer juntas, cada uma fortalecendo as demais. É como um diamante com múltiplas facetas. Cada faceta refleja a luz de maneira diferente, pero todas juntas criam a beleza completa. E o apóstolo Pablo nos dá um paralelo hermoso de isto em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Observe aqui que o apóstolo Pablo usa a palavra fruto em singular. Ou seja, está falando de uma unidade. Aunque tiene múltiples manifestações, é um único fruto. É Deus mesmo obrando em nós e através de nós. Pero aqui viene a pergunta crucial: o que sucede quando nós somos diligentes nesse crescimento? E o que passa quando somos? Aqui vamos ao terceiro ponto desse mensagem. E a terceira verdade é que esta diligência no crescimento produz um fruto tangível, uma profunda segurança em nossa salvação e a promessa de uma entrada abundante no reino de Deus. Pedro nos dá tanto uma boa notícia como uma advertência. Primeiro, veamos a boa notícia. Porque se estas coisas estão em vosotros e abundam, não os deixarão estar ociosos nem sem fruto, enquanto ao conhecimento pleno de nosso Senhor Jesucristo. Irmãos, se dão conta de lo que está dizendo Pedro? Quando crescemos nessas virtudes, nossa vida tem propósito e produz fruto visível. Não somos cristianos que simplesmente ocupam espaço em las igrejas, sino creyentes que fazem uma diferença real no mundo perdido. Nosso conhecimento de Cristo se profundiza e essa relação íntima com Ele se convierte em el motor de todo o nosso crescimento. Pero Pedro também nos dá uma advertência, e uma advertência séria. Mira o que disse Pedro. Pero el que não tiene estas coisas, tiene la vista muito corta, é ciego, havendo olvidado a purificação de seus antigos pecados. Aqui Pedro usa uma imagem muito gráfica. E a palavra que Pedro usa para
de vista corta significa literalmente cerrar os ojos, ou ser míope. Irmãos, aqui Pedro se refere a pessoas que não podem ver as realidades espirituais porque estão completamente enfocadas em las coisas terrenais. É uma cegueira que ignora a verdade como aquela que afetava a muitos que não quiseram escuchar a lei de Deus. Pero lo mais trágico é que esta pessoa ou essas pessoas ha olvidado a purificação de seus antigos pecados. Pode imaginar algo mais triste? Alguém que uma vez experimentou a limpeza do perdão de Deus, pero agora vive como se nunca hubiera sucedido. O Salmo 103, 2 nos ensina que devemos bendecir ao Senhor e não olvidar nenhum de seus benefícios. É uma amnésia espiritual peligrosa que nos leva a dudar da obra de Cristo. E isso nos leva à promessa mais hermosa de todo o passagem. Pedro disse, por lo qual, hermanos, tanto mais procurad ser firme vuestros chamamento e eleição, porque haciendo estas coisas, não caereis jamais. Porque de esta maneira os será otorgada ampla e generosa entrada em el reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Irmãos, aqui Pedro toca em uma das doutrinas mais preciosas que temos, a seguridade da salvação. Quando Pedro disse a ser firme, vuestro chamamento e eleição, não está dizendo que podemos fazer que o decreto de Deus seja mais certo. Isso é impossível, porque o decreto divino é eterno e imutável. Mas bem, Pedro está falando de obter certeza personal de que somos verdadeiramente elegidos por Deus. E neste caso, as boas obras são frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira, nossa causa. E esta seguridade infalível de fé é a enseñança que encontramos nas Escrituras. A promessa aqui é doble: não caereis jamais, e tendremos ampliamente a entrada en el reino eterno. Mira, a primeira promessa nos habla de la estabilidade en esta vida. Uma vida de crescimento nos dá firmeza espiritual. A segunda promessa nos habla de la glória futura. Não só uma entrada por los pelos al cielo, sino uma recepção abundante como um herói que regressa triunfante a casa. Jesus mesmo nos assegura em João capítulo 10, versículo 28 a 29, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais, nem nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, é maior que todos, e nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esta é nossa seguridade final. E esta seguridade não está basada em nosso desempenho, sino em la obra de Cristo e em el poder de Deus que nos guarda. Irmãos, hemos visto nesta manhã que o crescimento cristiano não é opcional, é essencial.
Pero também hemos visto que não é algo que hacemos em nossas próprias forças. Deus ha puesto o fundamento inquebrantável em Cristo. Nos ha dado todo o que necessitamos por seu poder divino e nos ha chamado a edificar sobre esse fundamento com diligência e propósito. E eu quero concluir fazendo algumas considerações aqui. Permitam-me fazer-lhes algumas perguntas personais. Onde estão em la escalera de la fé? Estão crescendo em virtude, em conhecimento, em domínio próprio, em paciência, em piedade, em afeto fraternal e amor? Ou se han vuelto míopes espiritualmente, enfocando-se solo em las coisas desta terra e olvidando a graça maravilhosa que han recebido? Essas perguntas são para mim também. Se han descuidado de seu crescimento, não se desespere. Recuerdem que Deus já lhes ha dado todo o que necessitam. O poder está disponível, as promessas são seguras, o Espírito Santo está listo para obrar em nós, pero tampouco sejam passivos. Pongam toda a diligência, hagam a inversão custosa que requer o crescimento espiritual. E se han sido fieles em seu crescimento, não se vuelvam orgulhosos. Recuerdem que tudo é por graça e que aún há muito caminho a recorrer. Sigam andando virtude a virtude, graça a graça, hasta que Cristo seja formado completamente em ustedes. Hermanos, a meta não é simplesmente chegar ao céu, sino chegar com uma entrada abundante, havendo vivido uma vida que confirme nosso chamamento e eleição, uma vida que glorifique a Deus, que bendiga a outros, que nossa vida, como ensina as Escrituras, seja uma resposta de gratitude e obediência à obra de Deus em nós. Agora, irmãos, para que essas palavras não quedem solo em nossos ouvidos, sino que transformem nossos corações e nossas vidas, permita-me levar-nos 3 aplicações práticas para essa semana. Primeiro, lhes animo a que cada dia desta semana apartem um tempo para reflexionar e meditar na gloriosa verdade de que Deus já nos ha dado todo o necessário para a vida e a piedade em Cristo. Não busquemos fora de Ele o que solo podemos encontrar em Ele. Segundo, desafiemos-nos a identificar umas das virtudes da escalera de Pedro em la que sintamos que necessitamos crescer mais esta semana e sejamos intencionais em cultivá-la. Talvez seja o domínio próprio ante uma tentação recorrente, ou a paciência com um colega difícil, ou o amor fraternal em nossa família. Irmãos, pidamos ao Espírito Santo que nos capacite e com diligência pongamos em prática essa virtude específica, conscientes de que nossa inversão no crescimento espiritual tem um valor eterno. E terceira e última aplicação, propongamos-nos a viver esta semana com uma renovada confiança em la seguridade de nosso chamamento e eleição, pero não com passividade, sino com uma poderosa motivação para a obediência e o serviço. Recordemos a promessa de Pedro: não cairemos jamais se somos diligentes.
Que essa certeza nos impulse a buscar frutos visíveis de nossa fé, sabendo que uma entrada abundante no reino eterno nos espera. Que a esperança da glória futura nos mueva a glorificar a Deus em cada palavra e em cada ação. Vamos orar. Padre, te damos graças por essas verdades que encontramos em tua palavra. E uma vez mais reconhecemos que necessitamos de ti para aplicar o que acabamos de aprender a nossa própria vida. Não só individualmente, mas como igreja, como comunidade de Cristo. Pedimos, ó Deus, por tu misericórdia, por la capacitação do Espírito, para que podamos reflejar a Cristo en este mundo conturbado, en este mundo perdido en el pecado. Dá-nos sabedoria, discernimento, ajuda-nos a viver de acordo com as Escrituras. Assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, pongamos-nos de pé para a bendição e em seguida vamos cantar o Amém Triple como de costume. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e o consuelo do Espírito Santo, seja com cada um de nós a lo largo de toda esta semana e por todo sempre. Amém. Amém. José? Amém. 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 Podem sentar-se, irmãos. Eu quero agradecer a visita de los hermanos Joaquim, Elizabeth, a Vanessa, sua mamá. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus lhes bendiga muitíssimo. E que, através da vida de vocês, o Senhor possa ser glorificado. Todos estão invitados a participar do almoço que teremos a continuação. E todos estão invitados a ajudar a arreglar uma vez mais este espaço, para que podamos pôr aqui as mesas e compartilhar a comunhão los unos com los outros ao redor de los alimentos que Deus ha provisto para nós hoje.